Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast do Compre Alugue Agora. Aqui nós reunimos os especialistas do mercado imobiliário para trazer conhecimento para você aí de casa. Eu sou Ana Carolina, co-CEO do Compre Alugue Agora. E mais uma vez, não por escolha minha, eu estou aqui com... Você vê que eu tô sofrendo porque eu tava querendo fazer isso aqui e eu fui julgado. Você julgado. Foi. Porque é esquisito, porque é esquisito. Eu não preciso ir até o microfone. Bom, Rodrigues Vézia, CMO do Compre Alugue Agora. Estamos aqui em mais um episódio. Mais um episódio no nosso novo cenário, correto? Correto, que tá bonitão. Você achou? Eu achei bonitão. Achei que o roxo ficou legal na cortina. Boa. E hoje, por falar em cenário novo, hoje a gente tem uma convidada aqui que vai trazer um olhar diferente, né? Um olhar complementar para o nosso tão famigerado mercado imobiliário, que é a Letícia, mentora de comunicação estratégica. Inclusive, minha mentora. É mesmo. Então vamos entender um pouco mais? Vamos entender um pouco A primeira pergunta que eu quero fazer para você, Letícia, bom, antes de mais nada, prazer, obrigado por ter vindo. A primeira pergunta que eu quero fazer é: que diacho é isso de comunicação estratégica? É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E que diacho é isso de comunicação estratégica? Nada mais é do que a comunicação que vai te fazer vender mais e ter resultado. É com isso que eu trabalho, trazer mais resultado para as pessoas. E geralmente o que o corretor quer? Vender. Então, vamos falar sobre Parece isso também. bom, né? Parece bom. E eu ouso dizer que nenhum corretor, ou em sua grande maioria, ninguém estuda. Ninguém estuda voz, ninguém estuda comunicação, né? Então, é muito importante a gente estar trazendo essa visão para vocês que realmente querem vender e vivem disso, né? Com certeza. Então, Letícia, bem simples assim. Por onde que você começa a estudar comunicação? Primeiro ponto, eu falo pro pessoal que a gente não precisa estudar a comunicação, a gente precisa praticar a comunicação. Porque eu vejo um monte de gente que fica estudando o que falar, como falar, mas aí chega na hora do vamos ver e não consegue colocar nada em prática. Então eu vou passar coisas práticas aqui que todo mundo consiga colocar em prática no seu dia a dia. E o primeiro ponto, gente, é a voz. Porque imagina, você chega pra falar com um corretor, você tá super animado, aí a pessoa chega pra falar com você desse jeito. Você já acha que o cara é um chato. Pela forma como ele fala. Quando tem essa voz mais nasal, desse jeito, você já começa a ficar, nossa, o apartamento é até legal, mas esse corretor... E você precisa se conectar com o corretor também. Eu tenho uma amiga com a voz anasalada. Essa é pra você, Daniela. Pode ir. Citou até Não nomes. foi planejado, hein? Aquele abraço, Daniela. Então, primeiro ponto, como é que tá a sua voz? Pega, grava um áudio. Ouve um áudio que você mandou pra um cliente, pra alguém. Você gosta de se ouvir? Você gosta da sua voz? Que nota você daria de 0 a 10? Se nem você gosta de se ouvir, como é que você quer que o outro goste de te ouvir? E aí a pessoa pode estar pensando, mas como é que eu vou mudar minha voz, Letícia? Gente, a voz, a gente consegue mudar ela. Você consegue ter uma voz de taquara rachada e consegue mudar completamente. Com exercícios simples. Olha só que coisa. Ficou curioso? Não, porque eu tenho essa voz imponente, De né? locutor. Mas É uma voz bonita mesmo, hein? Foi o que a mãe dele disse também. agora tem 2 pessoas dizendo. Mas é que tem gente que, de fato, assim, eu acho que junta muita coisa, né? Timidez, uma voz não muito abençoada, vamos dizer assim, né? E aí essa pessoa, ela decide virar corretora de imóvel. Logo, ela precisa saber falar para conseguir vender um imóvel para alguém, né? Realmente. Acho que a situação que você colocou, ela é bem tangível, né? Você vai visitar um imóvel, tá tudo muito legal, mas o corretor, a corretora realmente não tem uma comunicação muito boa, uma voz muito boa. Aquilo dá uma estragada na experiência, né? Porque nos primeiros segundos que alguém te escuta, essa pessoa já forma uma imagem de quem você é. Ela já pensa se você é legal, se não é, se gostou de você, se você tem credibilidade, autoridade, se realmente você entende daquele imóvel ou se você é só aquele corretor que foi abrir a porta. E tem isso, né? Aquele corretor que só abre a porta e não fala nada. E você fica assim... E aí, né? Aí vou ter que dar comissão pra esse cara. Tipo isso, exato. Então, primeiro ponto, como é que tá a sua voz? Faz essa autoavaliação de 1 a 10, que nota você daria? E saiba que dá pra mudar. Pode passar exercício aqui também? Pode. favor. Deve. Então, gente, ó, a gente já vai começar Isso aí, vamos criando lá. uma intimidade maior aqui. Eu vou pedir pro pessoal que tá nos ouvindo e vocês também, já que vocês estão aqui. Bora lá, a gente adora experimentos. Vocês vão ter que fazer. Primeira coisa, para
pra se ouvir, porque a gente nunca se ouve de verdade. Enquanto eu tô me escutando aqui, a minha voz é completamente diferente. Nossa, muito, né? A voz que a gente escuta enquanto fala e depois ouvir ela gravada, né? Totalmente diferente. Só que a voz que realmente as pessoas escutam é a voz da gravação. Sim. Então, pra se ouvir agora. A gente vai pegar as mãos em formato de concha, como se fosse um C, na verdade, assim. O pessoal que tá nos ouvindo faz isso também. Confia. Até a Monja Coen faz esses exercícios aqui, então vamos fazer também. Mão atrás do ouvido, em formato de concha. Assim. Tá. E aí eu vou pedir pro pessoal contar de 1 até 10, separando como é que tá a minha voz agora. Quer ir primeiro? Vai lá, se escute. Que cena. Eu tenho que contar até 10, é isso? Isso, reparando como é que tá meu tom de voz agora, como é que eu tô me ouvindo. E o pessoal em casa faz também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É muito louco, porque eu já tinha reparado que a voz que eu escuto, e foi a que eu escutei agora também, mas a voz que eu escuto de gravação e tal, ela é mais grave do que a que eu escuto falando. Pra mim acontece o contrário, sabia? A sua voz escutada A minha é mais voz é grave? mais fina do que o que eu escuto. Nossa, a minha é mais grave. Tipo, a voz que eu tô escutando agora, aqui falando com você, ela é menos grave do que a voz que você tá ouvindo. É, aqui eu escuto minha mais fina, porque eu tava comentando com as meninas outro dia que eu achava minha voz muito grossa. E aí elas estavam colocando numa escala e era a segunda mais fina, achei esquisito. Mas quando eu escuto o áudio, é mais feminina do que masculina. Mas quando eu falo, assim, parece bem grosseiro, sabe? Bem mais grave. E quando vocês pararam pra se escutar agora? Vocês perceberam que dá pra se ouvir melhor? Sim. Então agora um exercício, pra vocês já mudarem a voz aqui. E o pessoal em casa também. Vou pedir pra colocar a mão aqui na barriga. E puxa o ar, fazendo com que a sua barriga empurre a sua mão pra frente. Porque tem gente que respira e puxa tudo aqui no ombro, né? Deixa o ombro relaxado, puxa aqui embaixo. E solta... É o diafragma, né? O diafragma mesmo. E aí, eu costumo falar, pensa na barriga, você tem que ficar barriguda. Puxa o ar fazendo a barriga pra frente. E aí solta fazendo o som da letra Z, como se fosse uma abelhinha. O dele tá sendo... Isso. Quanto mais reto, melhor. Então, pensa numa linha reta na sua frente. Puxou o ar. Agora tenta variar um pouco. Não dá, aí já não dá. Aí já não tenho maturidade. A Aí Ana essa tá fazendo certinho. É ó. porque eu fiz fono. É porque eu fiz fono. Aí e essa abelha já ficou muito doida. Mas aí se você pega e faz esse exercício pelo Não, mas é menos 1 interessante. minuto e para se ouvir de novo, você vai perceber que a sua voz já ficou muito mais clara, mais confiante. Parece mais limpa, eu sinto, quando eu faço essas coisas. Antes de gravar sempre. Dá muita diferença. Então imagina, você tá aí e você fala, ah, Letícia, eu não gostei da minha voz. Eu acho que eu tenho uma voz mais... Tem gente que fala taquara rachada, uma voz mais insegura, uma voz meio infantilizada ou grave demais. Esse exercício já ajuda a dar uma equilibrada. Você se sente mais confiante, consegue trazer um tom mais confiante pra pessoa. Porque imagina, o cliente vai falar com você, quer ver o imóvel. E você tá ali meio inseguro, titubeando, a voz tá meio com pigarro. A pessoa vai achar que você não sabe do que você tá falando. É, passa uma Isso- desconfiança, né? Passa uma desconfiança. Então, Sim. um exercício simples de 1 minuto já pode mudar completamente a percepção da outra pessoa. Isso às vezes te faz fechar um negócio enorme, né? É, e Total. é meio inconsciente, né? A gente não percebe que a gente tá julgando a pessoa pela voz, mas a gente tá. Tá. E eu sei que tem alguns alimentos, que inclusive já fui muito zoada por isso, né? Que eles ajudam, eles limpam um pouco a voz. Então, por exemplo, café, que é uma coisa que eu tomo muito, não é legal. Eu tinha que tomar, antes de gravar toda vez, um suco cítrico, de preferência era laranja. Então eu tomava um suco de laranja e eu não tomava café. Antes de fazer aquelas gravações de 10 vídeos pro YouTube. Hoje a galera usando muito rede social é uma coisa. Então o café me ajudava a deixar minha voz mais com esse aspecto de pigarro. Era pior. E eu sentia mais dor de garganta também. Então se eu tomava o suco de limão ou o suco de laranja antes de ir, sem nada, só tomava ele, já dava uma melhorada. E maçã. Que foi um grande problema entre minhas amigas na viagem, porque eu comprei Por quê? Eu comprei pra comer, porque eu falei, gente, vou gravar. Acabou que o quê? Não comi. E aí todo mundo dividiu a maçã e ficaram muito bravos de ter que pagar a maçã que eu não comi.
Mas ajuda, não ajuda? A maçã ajuda, ela tem uma ação adstringente. O que é isso? Ela vai limpando a boca. Então imagina, você acabou de comer um chocolate, alguma coisa que ficou com a saliva mais grossa. A maçã ajuda a dar uma limpada e aí você consegue articular melhor. E o café, realmente, ele te ajuda a ter esse pigarro. Por isso que eu nem aceitei o café. Falei, não, o café eu não vou... Vou deixar pra depois. Eu adoro café, gente, mas... Realmente, você fica tomando um atrás do outro, você começa a ficar com a voz um pouco mais aqui, mas... Antes de falar, então não é recomendável tomar café, assim, uma reunião importante, uma coisa mais assim, né? Se você equilibrar, porque o café, ele vai desidratando. Então, equilibra. Tem um café, mas tem a água junto. Faz o exercício da abelhinha, dá tudo certo. Porque também eu sou fã de café, não precisa deixar o café de lado. E pra algumas pessoas nem dá, né? Eu não imagino você sem café, por exemplo. Exato. Não, mas é interessante você pensar, putz, vou fazer uma reunião importante agora, vou precisar gravar um episódio, ou talvez evitar tomar antes, assim, um pouco, né? Nesse sentido, né? Que eu não sabia que isso era uma questão. Eu descobri também fazendo mentoria, que não é legal tomar café antes, porque eu tomo, e também outras coisas que eu faço que também não ajudam muito a voz. Então precisa dar uma balanceada, né? Ficou um pouco... Deixou uma curiosidade aí. Eu vou deixar pra imaginação de todo mundo. Olê, você que é mentora de voz, você já acompanhou casos, não precisa ser de corretores, mas de pessoas que tiveram uma mudança no negócio ou fecharam mais negócios depois de trabalhar a voz e a comunicação? Porque tem uma diferença entre voz e comunicação também, né? Sim. Então, vamos falar só da voz, aí depois eu falo da comunicação junto. Tá bom. Mas eu vou falar do Stanley, que é um caso que eu posso falar... Tem vários casos que eu posso falar publicamente, mas ele é um que tinha uma voz muito suave. Então, ele tinha uma voz que tinha um pouco mais de sopro, era uma voz mais tranquila. Então, as pessoas sempre gostavam dele. Falavam, o Stanley é um cara tranquilo, agradável, mas não fecha negócio, né? E não adianta a pessoa achar que você é legal, tranquilo, e você não tem ali a firmeza pra fechar realmente. E aí, a gente trabalhando a voz dele, pra voz dele ficar mais forte, mais firme e com mais entonação, mudou completamente. Sim. Se eu mostro o vídeo dele antes e depois, eu tenho um vídeo dele contando de 1 até 10, é só isso. Eu tenho ele falando 1, 2, 3, depois ele de novo, 1, 2, 3. E o pessoal fala, nossa, parece outro cara. Mas só, entre aspas, mudou a voz. Até lá no meu Instagram, Letícia Pacheco Voz, tem um monte de casos que o pessoal consegue ver o antes e o depois só de voz, porque tem esse 1, 2, 3 e depois 1, 2, 3 contando. E depois tem os de comunicação também. E aí ele conseguiu fechar mais negócios, ele é empreendedor, ele usava o Instagram dele para prospectar cliente. Ele falou, nossa, depois que eu mudei a voz, até o tempo de retenção nos vídeos aumentou muito. E o pessoal parava pra me ouvir literalmente, né? Hoje que o mundo ainda, eu pelo menos, a minha geração assiste tudo no 2.5, é tudo no 2.5. Eu juro, e você quer saber de um dado? Ajuda a reter atenção. Então, por exemplo, se eu coloco um vídeo em 2.5, que é como eu tô vendo o curso, eu vejo em 2.5. Eu não consigo mexer no celular ao mesmo tempo. Porque eu tenho que estar 100% focada no vídeo. Porque se eu mexer no celular, eu já perdi o que a pessoa falou ali. Então, sério mesmo que é 2.5? É sério isso? Você duvida de mim? Não, mas eu achei que você tava só dando, tipo... Não, é 2.5. Caraca. É 2.5. Você já repara que eu falo rápido. Eu já falo muito rápido. E então, pra mim, é mais fácil assistir no 2.5. Porque aquele negócio de tá perdendo tempo, sabe? O tempo todo. Então, eu tô consumindo tudo no 2.5. Agora que o Instagram também deixa mais rápido, tudo eu assisto mais rápido, entendeu? Só que aí, algumas coisas influenciam. Se a pessoa não tem uma boa dicção, eu não assisto vídeo. Não tem como. Porque eu assisto no 2.5. Se a pessoa não tem dicção e eu não consigo nem fazer essa leitura labial, já não dá pra ouvir. Então, já é uma coisa que me perde. E até é importante falar de um dado que, inclusive, a gente já conversou sobre. A voz conta mais do que a imagem, pra quem tá nas redes sociais. Então, o som precisa estar mais limpo. Sim. E esse 2.5 é muito, muito interessante que a pessoa fale de um jeito que você vá conseguir entender ou fazer a leitura labial bem aberta. Porque senão, vocês vão perder pelo menos a geração Z. E os millennials, tá? É que você não escuta no 2.5, mas pessoas um pouquinho mais jovens... É que você tá ali quase no X, né, amor? Calma Lógico lá. que não. Calma lá, que você tá quase no X. Como assim, gente? Sou millenniumzaço. É o que você acha. Né, minha zillennium? Não sou zillennium. Você tá ali, ó, primeira adora falar turminha da geração Z. Bom, Primeira turminha. não é o caso, mas a questão é que no 2.5 precisa ter uma boa dicção. Porque senão não escuto. Não escuto. E retém mais atenção. Eu nunca fiz esse teste, mas eu... Boto fé. É um bom teste de processamento auditivo. O que é isso? Você realmente processar a informação. Então, a Ana tá com ótimo processamento aí. Mas aí, se a pessoa falar com uma língua um pouco mais presa ou mais fechada, é impossível você entender. Impossível. Numa velocidade aumentada.
impossível. E outra coisa que pega bastante pra mim, que a minha professora de oratória tinha me falado, é sotaque. Então, alguns sotaques você tem mais familiaridade. Então, é mais fácil de você ouvir ele mais rápido. Outros sotaques são um pouco mais difíceis. Especialmente quando eu tô fazendo aula de inglês. Se eu tô fazendo aula de inglês e eu pego uma pessoa com sotaque americano, que é o que eu tenho familiaridade, muito fácil. Agora, se eu acelero um britânico, não dá. E americano, entre aspas, né? Porque aí você vai ter o texano, você vai ter eu tô dizendo o mais- nova-iorquino. Sim. Mas sotaque é uma coisa também, que dependendo do tanto que você tiver, você ou aproxima ou espalha. E o Brasil é enorme com muito sotaque. Nossa, sim, super. Mas aí eu vou dar uma dica pro pessoal, hein? Se você é corretor, não sai falando rápido com o seu cliente. Porque se você chega e começa a falar muito rápido, primeiro, a pessoa vai achar que você tá com pressa. E se a pessoa acha que você tá com pressa, ela vai pensar assim, nossa, ele não acha que eu sou um bom cliente, que eu posso me interessar por essa casa, tá querendo correr aqui comigo. Ele vai achar um desrespeito. Ou vai achar que você tá tão inseguro que você quer falar tudo muito rápido. Então, fala bem articulado, escuta a pessoa. Então, dicas gerais dessa parte do não verbal, né? Da voz, da dicção. Primeiro, fala bem articulado, pausado com o cliente. A não ser que seja um cliente que já chega falando muito rápido. Aí você também não pode ser a pessoa que vai falar muito devagar. Você tem que gerar uma conexão ali com a pessoa. E fala com um tom de voz firme. Faz antes o exercício, não chega falando, oi, prazer ter você aqui. Você já fica, né? Como assim? Sim. Não tá com muito prazer assim, não. Né? Não, e você já sente que a pessoa talvez não tem muita capacidade, sabe? Pra mim já pegaria num lugar de competência. Se a pessoa, ela fala mais baixo, mais calmo, eu não sinto muita segurança, entendeu? Pelo menos eu, Ana, não sei se é uma coisa. Mas eu, Ana, não sinto muita segurança. Eu prefiro uma pessoa que é um pouco mais firme. E até tem um estudo, que é um estudo bem machista, queria dizer, mas que eles falam que quanto mais grave a sua voz, mais chances de sucesso você tem. E aí, muitas mulheres tentam falar mais grave, porque mais chances de sucesso. Mas eu acho que isso tudo... Eu li que é tudo uma construção, né? Que como muito tempo homens estavam no poder, homens falam mais grave, logo mulheres tiveram que aprender a falar mais grave pra ser respeitadas, entendeu? Entendi. E aí tem um limite também. Porque se você chega pra falar com uma mulher, ela tem um tom de voz muito grave, você já fica assim... A pessoa começa a pensar 1 milhão de coisas, mesmo na casa. Ela começa a pensar sobre a pessoa e não sobre o apartamento, a casa que ela tá indo a ver. Mas realmente ter um tom de voz um pouco mais firme traz credibilidade. Porque o tom de voz muito agudo pode passar até uma sensualidade. Então, se você chega com uma voz um pouco mais aguda, mais fraca, isso parece um pouco mais sensual. O Zézia fala que eu falo assim inglês, não é? Que eu mudo a voz. Ela muda a voz falando inglês e aí fica com uma voz, com todo respeito, de telesexo. Gente, mas eu já escutei isso de mentorada minha. Fala assim, nossa, uma vez o cara entendeu completamente errado o que eu tava falando pra ele. Ele achou que eu tava dando em cima. Né? E aí eu percebi que eu falava mesmo. Ela tinha uma voz bem fina e mais soprosa. Tem um pouco de ar na voz. E aí, pronto. Aí o bicho pega. Mas pra mulher é bem mais difícil, né? Pelo visto. Porque se você tivesse um ar soproso na sua voz... Aí ia ser o Stanley, que eu comentei. Eu ia achar você só esquisita, sabe? Eu não ia achar que você tava dando em mim. Eu só ia falar, bom, ele não conhece tão bem esse imóvel. Sim. Algo nesse sentido. Mas se é a mulher, pode ter uma conotação do tipo, tá tentando me convencer, num contexto de venda, né? Tá tentando me convencer por um viés de sedução, né? Sei lá. Estranho, né? É esquisito. Você fala, essa varanda aqui tá meio diferente, né? Desse apartamento. E essa é uma avaliação que eu e o meu time a gente faz. Eu vou dar um nome difícil aqui, mas já explico, que é psicodinâmica vocal. O que é isso? É o impacto psicológico que eu gero na outra pessoa pela forma como eu falo. Então, eu vou pedir pro pessoal aí. Pensa assim, qual imagem eu acho que eu transmito hoje? O pessoal acha que eu sou muito bravo, que eu sou muito sério, que eu sou muito parado. O que você acha que as pessoas acham de você? Ou o que elas já te falaram, inclusive? É difícil alguém chegar e falar, olha, desculpa, você parece chato que você tem uma voz meio nasal. Ninguém vai chegar e vai falar isso. Mas talvez você se escutando, você possa ter uma noção. Então escreve isso, a imagem que você acha que transmite, e coloca qual imagem eu gostaria de transmitir. Sim. E aí, mudando a voz, a gente consegue atingir essa imagem. Agora você me gerou uma dúvida. Que imagem você acha? Que você me conhece. Você vai ter viés. Teria tá que ser assim, tipo, uma primeira impressão, né? Teria que ser uma primeira impressão, tá bom. Mas eu sou... Essa fase já foi. Às vezes... já teve todas as impressões possíveis. Já. O Isaías já passou de não ligar pra mim até não ser muito fã e agora... o meu maior fã.
Tipo assim, achei vive forte. pra mim. Maior fã, achei forte. Vive, Mas queria vamos ser dizer igual a mim, tudo bem. Eu sei que sim. E o fato da pessoa... Vamos falar de uma característica que no caso é sua também. Uma pessoa que fala muito rápido, sempre. Tipo, ela fala muito rápido, muito rápido. O normal dela já é rápido, não importa a situação. É ruim também falar muito rápido. Você tava comentando, né? De, numa visita, parece que tá com pressa, que eu não sou um bom cliente. Tem alguma situação, comercialmente falando, que é bom falar rápido? Se você tiver muita informação e você quer encher a pessoa, assim, de falar quanta coisa tem ali, você pode ir acelerando pra ela ficar com aquela impressão de que tem tanta coisa que, nossa, que uau, que oportunidade. Você pode ir acelerando um pouco, pode ser uma estratégia. Então, por exemplo, nossa, mas você levando agora esse apartamento, eu consigo liberar aquele imóvel que é de cor, isso, aquilo e aquele. Aí a pessoa vai ouvindo tanta coisa que ela fica até perdida. De tanta coisa que tem. E você vai falando animado também. Não adianta você falar rápido, mas falar com um tom meio bravo. A pessoa vai achar que você tá querendo, né, empurrar a venda. E aí a pessoa vai falar assim, nossa, tem tudo isso e pagando, eu vou ter todos esses acessos. E aí ela pode ir ficando animada junto, tá? Mas primeiro ponto que eu falo, presta atenção no outro. O outro, ele fala mais devagar, mais pausado, ele já chega animado. Você tem que criar um rapport, uma conexão. Isso vai desde o primeiro momento que você vê o corretor. Uma vez, gente, eu acordei assim, toda descabelada. Eu marquei pra ver um apartamento logo cedo, num domingo. Domingo não, acho que foi um sábado mesmo. E eu cheguei lá, tinha uma musa pra me atender, assim. Mas a mulher era incrível, assim, grande, parecia modelo. Eu falei assim, será que é o lugar certo? Eu fiquei até inibida, que ela tava tão horrorosa. E aí, quando ela foi falar comigo, ela tinha essa voz, assim, mais suave, falando meio grave. Eu fiquei assim... Ela poderia fazer mentoria comigo ainda. Não te pegou, né? Mas se eu não fosse mentora de comunicação, eu ia ficar assim, né? Com uma distância enorme. Mas não criou conexão. Sim. Era até uma pergunta que eu ia te falar. Então, depende do perfil da pessoa que você tá atendendo. Você tem que ser adaptável. Sim. Na sua comunicação. Mas você não precisa pensar tanto assim na... Por exemplo, se ela tivesse toda essa postura. Eu vi de longe e falei, nossa, parece uma modelo, ok. Mas cheguei perto e a pessoa se comunica bem, é simpática... Já quebra essa imagem, essa primeira imagem que eu tive. Tá? Então, tudo depende da forma como você vai falar. Vai percebendo o outro. Sim. Ou a pessoa chega ali pra falar com você. Já teve esse caso também. E aí, você chega meio assim, desconfiado pra falar com o corretor. E o corretor já chega te abraçando, te beijando. Você fica assim, não, calma aí. Calma. Espaço. Calma. Perceba o espaço do outro. Nem invada. E também não comece a falar de uma forma que é totalmente diferente pra ele. Olê, e muitos corretores, às vezes, muitas vezes, né? Filtram o imóvel por telefone com o cliente. Então, eles não estão vendo a pessoa. Só por telefone. Muda a comunicação quando é só por telefone? Que dica que você dá pra eles que não estão vendo aquela pessoa e não conhecem ainda? Ó, pra mim, o principal é ir fazendo perguntas abertas. O que é isso? Pergunta que não tem sim ou não. Vai perguntando pra pessoa o que você tá buscando num imóvel. Então, eu já tive um corretor que eu atendi, que ele falou assim, não, o pessoal chega pelo WhatsApp pra mim, vê o anúncio, já me escreve, e eu já marco pra ver o imóvel. E eu respondo o mais rápido possível. E sim, quanto mais rápido você responde o cliente, melhor, né? Mas aí eu comecei a falar pra ele, liga pra pessoa, fala assim, olha, eu tenho outras oportunidades parecidas, posso te ligar pra entender ainda mais o seu perfil? Que aí você não perde o seu tempo, você já vai visitar esse imóvel e ver mais 3. Eu consigo achar pra você. Aí a pessoa já acha interessante, né? Ela vai ver um, já vê 3 logo e toma a decisão. E ele começou a ligar. Só que nessa ligação, a pessoa ela já sabia o contexto inicial, né? Ela já estava pensando no que ela queria. E ela já atendia o telefone falando, nossa, eu gostei daquele imóvel que eu vi no seu site. E eu tô procurando um assim, que tenha 3 quartos, que tenha uma varanda. Eu tenho um cachorro que não pode ficar dentro de casa, então eu quero ter a varanda fechada, não quero aquela varanda integrada. E aí a pessoa já tá escutando, já percebe qual que é o estilo daquela pessoa, o tom de voz, o que ela tá buscando. Aí vai conversando, vai entendendo e aproveita para ir já buscando outros imóveis parecidos, né? Isso é uma dica muito boa, inclusive, não necessariamente de voz, mas de levarem mais de um imóvel. Sim. Né? Porque às vezes é isso. Às vezes, muitas vezes, o imóvel não tá igual na foto. Tá? Porque às vezes ele tá há muito tempo pra vender e o imóvel não tá igual na foto. Então é legal ter mais opções e é um aprendizado até de irmãos à obra, tá? Porque eu sou grande fã. Ela é fã mesmo. Eles fazem uma lista de imóveis e muitas vezes, que acontece aqui no Brasil também, as pessoas querem pagar pouco e querem muito. Então, um imóvel não vai ter isso tudo. sempre, né? O imóvel não vai ter tudo.
Mas aí eles procuram, bom, esse tem a banheira que ele comentou. Esse aqui tem o jardim que ele comentou. E aí ele consegue levar nesses imóveis e ver o que a pessoa, na verdade, prefere. Porque num primeiro momento, e isso é muito eu também, eu quero a banheira, o quintal e tudo. Quero tudo. Mas aí eu vou vendo o que eu posso pagar e algumas coisas, tudo tem prioridade. E aí eu vejo que talvez eu não queira tanto a banheira quanto eu quero o quintal. Porque eu vi o quintal, eu achei legal. Quintal, banheira. Aí você vai começando a escalar uma prioridade ali. Então é realmente muito legal você dar mais opções pro seu cliente do que uma só. Faz muito sentido, eu achei uma boa dica. Eu queria pegar o gancho disso também e perguntar o seguinte. A gente falou de uma questão da visita, né? O corretor, durante uma visita ao vivo, você trouxe a situação do corretor falando pelo telefone com o cliente, né? E a situação também cada vez mais, né? Redes sociais, internet e tal. E os corretores também precisam ser influenciadores, praticamente, né? Precisam se expor, colocar a cara ali nas redes sociais e tudo mais. O que esse corretor, imagino que assim, muitos, se não quase todos, num primeiro momento, super travados diante de uma câmera, normal, né? Acho que é um processo que todo mundo passa em algum nível, né? Como esse corretor, ele pode aprender a falar com uma câmera, né? Porque uma coisa é falar aqui ao vivo, outra coisa é falar com uma pessoa ali no telefone, outra coisa é estar falando ali, gravando um conteúdo, né? Pra um celular, pra uma câmera e tal. Como é que esse cara, essa corretora, ela pode se preparar melhor pra isso? Uma boa dica é você levar alguém pra te gravar e você vai andando pela casa e apresentando e falando e gente contando história. Eu vejo muito corretor que só vai contando os itens que tem na casa, mas não conta uma história, um contexto, né? Fala da casa que fica dentro de um bairro, que foi de fulano de tal. Se você traz história, já vale mais o imóvel. Você consegue saber uma história sobre aquilo. E só mais um ponto da pergunta do que a gente tá falando anteriormente. Gente, vai levar a pessoa pra ver mais de um imóvel? Começa pelo melhor. Sim, leva ele no top. Não deixar o melhor pro fim, né? Ao contrário, né? Porque aí ele vai no top primeiro. E ele vai pensar assim, nossa, esse aqui é um dos melhores, só não tem a banheira que eu quero. Aí o corretor fala, olha, uma banheira custa em média disso, aquilo, e você consegue colocar aqui. E você não precisa colocar agora, você já vai dando até ideia pra pessoa. E faz a pessoa já se imaginar ali dentro. Isso é uma coisa que eu vejo que os corretores pecam bastante. Já faz a pessoa se imaginar. Perguntar, ó, tem cachorro, tem família? Já pensou sua família aqui? Um churrasco de domingo? Porque na hora que a pessoa se vê no imóvel, ela faz essa projeção de futuro positivo, que a gente chama, ela já tá querendo aquele imóvel. Aí depois você fala, tem mais 3 aqui. Aí você leva ela em 3, que são um pouquinho pior. E ela já gostou daquele. Aí você vai ir conversando, ela vê as outras opções e fala assim, nossa, realmente é aquele. E aí você vai conversando com ela, realmente, a gente até viu que cabe a sua família, tem tudo que você estava buscando, só não tem aquela banheira, mas inclusive eu conheço uma loja parceira que eu posso te indicar. Vamos entender mais? Você estava pensando em dar uma entrada à vista, já vai pra negociação. Tem gente que enrola demais, né? A gente já chega na negociação, já viu 3, gostou de 1. Começa a fazer a pessoa se imaginar ali, começa a entrar na negociação. E essa arte, eu lembro de uma conversa que eu tive até com você. Você lembra que eu te falei que eu fico olhando pra fora quando a gente tava no trem viajando, e eu fico olhando pra fora do trem, criando vários cenários na minha cabeça. Nossa, Eu faço isso com muita facilidade, porque é do meu signo. Mas eu tava conversando com a minha professora de yoga, e ela disse que uma das coisas mais difíceis hoje, por conta de rede social, enfim, muita informação, é a capacidade de imaginar. Então quando você tá meditando, eu faço meditação ativa, porque pra mim é mais fácil do que fazer aquela meditação passiva. Tem uma meditação mais guiada, eu tô me mexendo normalmente, enfim. E aí ela vai criando esse cenário na minha cabeça. Eu tinha muita dificuldade de imaginar o cenário que ela tá falando. E ela me falou que as pessoas, no geral, hoje em dia, têm muita dificuldade de imaginar. Então, uma história bem contada é muito boa. Porque tem gente que tem, sim. Normalmente são pessoas que leem, viu? Que tem essa capacidade de criar coisas na cabeça. Não tanto pessoas que consomem streaming, TV, que já tá entregue uma imagem pra você. São prontos, né? Agora, se você lê, você já tem uma capacidade imaginativa maior. Mas muita gente não tem, né? Porque muita gente aqui no Brasil não lê. E não pratica meditação, não faz nada disso. Então, você ter uma história bem contada da casa é muito legal. Porque você tá guiando a pessoa e ela tá criando mesmo um cenário com a família. Isso é show.
E você acha porque ela sozinha não vai fazer isso. Ou uma pessoa média brasileira não vai fazer isso. Você tá guiando Exato. ela a imaginar e contextualizando, né? Porque quando você fala do churrasco de domingo, a pessoa não só vai imaginar aquilo, como ela já vai começar a trazer aquilo pro dia a dia dela, né? Sim. Sim, Pô, é verdade, eu faço churrasco, eu faço pizza, eu chamo amigos, eu chamo família. Pode crer, aqui meu cachorro ficaria super legal aqui nessa varanda. Sim. E perceba o que a pessoa tá buscando. É uma pessoa que gosta de reconhecimento? Você já fala assim, imagina aqui você com seus amigos, o pessoal curtindo, tirando foto aqui, mostrando esse pé direito duplo. A pessoa já fica assim, nossa, realmente, a galera vai gostar, vai postar, vai... É uma pessoa que tá buscando segurança? Então já fala, olha, esse prédio aqui nunca aconteceu nenhum acidente, nem nada. Tem segurança 24 horas na porta. Vai entendendo o que a pessoa busca e foca naquilo primeiro. Depois você vai colocando mais coisas. É uma pessoa que busca mais emoção, mais amorosidade. E você já vai mostrando isso. Olha, imagina seu filho aqui. Esse parquinho, eu já fui em todos os parquinhos possíveis de prédio. É o mais completo. Uma vez trouxe minha sobrinha aqui. E ela fala assim, nossa, aqui eu consigo brincar de casinha, disso, daquilo, os brinquedos não estão quebrados. É que isso aconteceu mesmo com a história de um cliente. Falei, nossa, quem vendeu foi a sobrinha de 4 anos, né? Não foi você. Mas comunicação é muito mais que fala, Sim. né? E eu acho que essa parte de estudar o outro era o que a gente até tava falando em outro episódio. Às vezes os corretores querem vender muito. Então eles não dão muita atenção pro cliente. E isso é muito problemático. Sim. Porque tudo isso só dá pra falar do churrasco se você sabe que é uma pessoa que gosta de fazer churrasco. É pra se dar uma bola fora e falar com um vegetariano isso. Já era, a pessoa Ou te uma odeia. pessoa que não gosta de trazer gente em casa. Então não vai ver valor naquela churrasqueira ali. Exatamente. Naquele ambiente pra receber pessoas. Na verdade, é até um pouco assustador você que é mais introvertido. Você faz churrasco? Ele faz churrasco, né? Ele tá falando de churrasco o dia inteiro hoje. Mas ele faz. Mas pra uma pessoa introvertida já dá até um negócio, sabe? Então eu acho que falta esse estudo. E esse estudo faz parte da comunicação também. Esse com estudo certeza. prévio. E qual que é um grande defeito, um grande problema que você vê muita gente cometer na hora de vender? Não precisa ser um imóvel, mas qualquer coisa. Qual que é uma grande gafe comum? A pessoa pensar que ela precisa vender. Porque na hora que você coloca na sua cabeça que você precisa vender pra você chegar na sua meta e só você tem dificuldade em escutar o outro, em perceber o outro, em se conectar. E aí é muito difícil falar com quem precisa vender, que você realmente quer vender, sobre isso. Porque a pessoa parece que ela sente até o cheiro, né? Esse cara tá querendo me vender. Parece que ele não tá sendo sincero ou genuíno. Tá me enganando. Tá me enganando, ou tá querendo pegar meu dinheiro. E na hora que você para pra escutar a pessoa realmente, falar, puxa, aqui tem um imóvel que pode ser interessante pra você. E a pessoa realmente tá afim de já imaginar junto o corretor, não é só pra pessoa imaginar. Imagina aquela família ali. Comprou um apartamento legal com você, tá feliz. Essa pessoa vai indicar depois, vai te procurar. Se a família crescer, talvez fale pra você, olha, eu mudei de apartamento agora, tem um maior, você consegue me indicar, consegue alugar o meu? Eu tenho um corretor até hoje que é assim. Eu falei, olha, agora eu tô querendo um maior, você consegue alugar esse? Pronto, ele fez tudo. Mas tem essa comunicação desde o começo de ouvir, de orientar. E tem um pré e pós, né? Venda. Tem um pré-venda, que você vai lá, faz todo esse estudo, enfim, vendeu. Tem um pós também. Porque muitas vezes eu vejo que os corretores... A gente sempre tenta falar isso, né, Svésia? Que o corretor, ele pode ser que nem um advogado. Tem família que tem um advogado da família. Eu tenho um advogado da Médico família. da família, corretor da família. Eu nunca pedi pra ver onde que ele se formou, ou a capacidade, competência, enfim. Meu pai me passou. E eu conheci ele desde pequeno. E desde pequena eu vou almoçar, enfim, ele tá presente na minha vida. Então ele virou o advogado da minha família. Tem o médico da minha família. E pode sim ter o corretor da minha família. Pô, aluguei a casa pro Rodrigo, que quer ter filho. Aí Ele você teve vai filho, o indo, filho cresceu, o filho vai sair de casa. Aí eu tenho um primo que tá vendendo imóvel, já conecto, porque é muito bom o corretor. Quero que meu primo tenha a mesma experiência. E assim vai, né? Mas o pós-venda, eu vejo que é muito importante também. Como é que tá a casa? A casa ficou legal? Me manda uma foto de vocês, ou que seja churrasco, me manda uma foto de vocês fazendo churrasco. Eu sinto que esse interesse, as pessoas são muito carentes. E esse interesse que soa genuíno, e muitas vezes é mesmo, que seja um interesse genuíno, cria uma conexão legal. Eu vou querer recomendar, né? Eu vou querer passar adiante, eu vou querer que outras pessoas conheçam o trabalho dele. E eu tava vendo que a gente acha que falar mal de empresas é mais fácil do que falar bem.
Então, se alguém vai fazer um comentário, se for ruim, o pessoal vai lá e vai fazer um comentário ruim nas suas redes sociais. Bom, nem sempre. Mas eu tava lendo um estudo sobre o brasileiro, especificamente. E o brasileiro tá tão acostumado a ser maltratado, especialmente, era de companhias aéreas, né? Nesse caso. Que, na verdade, é o oposto. Quando você é tratado muito bem por uma companhia aérea, você comenta. Isso existe? Isso existe. E eu não posso falar Sabe o nome. que ela foi falando? Eu fiquei pensando também. Falei, caramba, foi tão difícil trazer Achei a Melly, forte. que é minha cachorrinha. No... Mas sim. Muito bem tratado. Eu fui muito bem tratada. Companhia aérea na mesma frase. Mas eu contei pra todo mundo, porque não é a realidade que Não todo é, mundo vive, infelizmente entendeu? não. Então, quando você é bem tratado, você passa isso. E você... Eu tava vendo que quando você afeta uma pessoa, você agora com as redes sociais, você vai necessariamente chegar em 10 pessoas. Não diretamente por mim. Eu falei pra você, você tá lá jantando com a sua mulher e você fala, Carol, a Ana viveu tal e tal coisa com tal companhia aérea. E talvez não seja momentâneo, mas vocês vão escolher viajar. E aí, beleza, você vai viajar pra Bahia. Pô, vou de Gol ou vou de Latam? Aí você vai lembrar da história que eu te contei. Falar, pô, mas Gente, um dos posts que mais bombou no meu LinkedIn foi sobre companhia aérea. da atriz, né? Não, porque eu... esse também. Da Mas eu atriz. trouxe uma... Eu morei em Roma há um tempo. E eu trouxe minha cachorra de lá. Ela veio de Roma. E aí, tava tudo certo na companhia. E deu tudo errado. Quando ela chegou lá, falaram que ela não ia poder embarcar. Porque ela encostava na casinha. Que ela ia ter que ser despachada. Enfim, maior causa, a gente não topou. E aí, a outra companhia... Era bem mais cara. Mas a gente falou assim, olha, a gente consegue o voo pro mesmo dia. Ela pode super ir aqui com você no seu pé e tudo mais, na maior segurança. Gente, a gente comprou uma outra passagem no mesmo dia, muito mais cara, e a outra companhia falou, depois a gente processa e dá um jeito nisso. E aí eu fiz um post sobre isso, foi o que mais bombou. E aí todo mundo depois ali reclamando de uma companhia, mas elogiando a outra. Mas você viu, você elogiou a outra. E isso é um comportamento brasileiro, porque a gente não tá acostumado a ser bem tratado. Porque a gente tá acostumado, e aí fica pro corretor de imóveis, que muitos ainda fazem isso, a ser invadido. Quantas vezes você não recebe, até com a LGPD? Eu ameaço muita gente que me manda mensagem que eu não passei meu telefone com a LGPD. Mas não é? Quantas vezes você não recebeu uma mensagem tipo, sim. Rodrigo, você está alugando seu imóvel? Cara, que imóvel, você nem sabe. E como que você tem meu número, É, sabe? sei lá, tipo, cara... E essa Tem invasão um é empreendimento que é a sua cara. Eu falei, é mesmo? E qual que é a minha cara? Exatamente. Nem Tá, aí Nossa, já... é isso que soa muito falso, né? Gente, Cara, você nunca falou comigo minha cara, você nem sabe quem eu sou, né? Tipo... E essa invasão, ela é muito ruim. Qual que seria um método de prospecção ativa para um corretor que você acha que não é invasivo? prospecção ativa. Eu iria primeiro nas indicações, sabia? Então, você vendeu muito bem um apartamento pra alguém, uma casa, a pessoa ficou super feliz. Chega pra essa pessoa, por exemplo, vende pra Ana. Ana, como você tá? Gostou do apartamento? E você vai me responder que tá super feliz. E eu vou contar, olha, agora eu tô cuidando também do projeto, sei lá, ali de algum bairro que tá nascendo. E eu tenho alguns apartamentos aqui pra vender, numa condição ótima. Só que eu queria realmente levar pessoas ali que façam sentido e tudo mais. Você teria alguém pra me indicar? Isso é show. Você vai pensar. Você vai pensar, porque a experiência com aquela pessoa foi legal. No mínimo, você vai pensar, né? Se você não tem alguém pra indicar, né? E aí é show. E a pessoa, ela vai receber uma mensagem, mas já sabendo que vai receber uma mensagem, sabe? Você já avisa o cara que vai receber a mensagem. Eu mostro na mensagem que isso é uma oportunidade. Por isso que eu tô falando diretamente com você. Eu quero oferecer essa oportunidade pra alguém. Não fica algo assim, Ana, me ajuda a vender. Tô precisando fechar uma meta aí. Assim é meio triste. Mas faz sentido, porque muitos têm que fazer prospecção ativa. Muitos precisam. Especialmente aqueles que trabalham em imobiliárias. Muitas vezes eles precisam ir atrás de muita gente. E esse jeito agressivo é muito invasivo. É muito invasivo de pegar o telefone, sabe-se lá onde. Provavelmente na Deep Web, onde tá as minhas e as suas informações, né? Sim. De acordo com o Serasa, a gente tá lá. Estão lá. Então, Web. na Deep Web. Então, eu acho muito invasivo. Então, existem formas de fazer isso. De um jeito que seja... E eu ia falar, na verdade, uma corretora do Sul só vende assim. Ela só vende por indicação. Ela tem a galera que é investidor, então ela começa neles. Mas fora eles, normalmente ela tem mais de uma unidade pra vender. Então ela já pede indicação. Porque faz muito sentido. Um investidor que ganha X e gasta X vai pra lugares Y. E lá ele conhece gente que também vai pra lugares Y. E que são pessoas que poderiam pagar pelo investimento que ela tá oferecendo ali. Pelas unidades que ela tá oferecendo. Então é muito inteligente mesmo isso. Sim, pensar nesses lugares, né? Onde essas pessoas estão. Onde eu posso frequentar também. Tenho vários mentorados que começaram a frequentar clube, por exemplo. Porque no clube eu posso conhecer alguém, comentar que eu sou corretor, que eu tenho essas oportunidades.
E ali tem muitos investidores que podem achar isso interessante. E aí, um outro ponto legal também, não julgar. Porque eu já vi corretor que olha assim de cima a baixo e fala, esse cara não vai comprar. Na hora que você pensa isso, você pode ter certeza que a pessoa pode ter o maior dinheiro do mundo. Mas você já colocou essa energia na relação, a pessoa não vai comprar mesmo. Então, não importa como a pessoa tá vestida, como ela tá falando, não julga. Porque essa pessoa pode ter dinheiro, comprar e te surpreender muito. Exatamente. Normalmente, quem tem muito dinheiro não se veste como quem tem muito dinheiro e nem anda em carros muito caros. Especialmente quem vem de família rica. Então, realmente, não dá pra julgar a galera pelo que ela tá vestindo. Dependendo do nível da ostentação, você vê, inclusive, que a pessoa não tem aquele dinheiro, né? Exatamente. Quando ela ostenta demais, você fala... É porque tem um certo isso. nível de dinheiro, mas não o que ela quer aparentar ser, né? E às vezes a pessoa tá até fazendo turismo, né? Deixa eu conhecer uns imóveis bacanas. Tem muita gente que faz isso mesmo. Sim. E eu ia falar, a gente tem corretores que vendem desde Minha Casa Minha Vida, assistindo o programa, até corretores de alto padrão. Alto padrão mesmo, assim. Então, Alphaville, que vende Alphaville. 20, 30 milhões o imóvel. Aquelas casas enormes, que parece de filme. A comunicação com uma pessoa que vai comprar Minha Casa Minha Vida é totalmente diferente de uma pessoa que vai comprar uma casa em Alphaville. Eu queria que você desse umas dicas para as pessoas que estão vendendo Minha Casa Minha Vida e para as pessoas que estão vendendo alto padrão. Tá. Primeiro, as dicas até aqui servem pros dois, tá? Mas aí, se a gente for diferenciar, geralmente uma pessoa que tá na Minha Casa Minha Vida, ela quer algo bom, sim, mas o mais barato possível. Então, você tem que mostrar para ela muito essa questão do preço. Então, mostrar para ela que o preço tá valendo a pena, que você consegue mais desconto, que você dá um pouco da sua comissão para ela fechar, que você quer muito ajudar ela e você tem que falar bastante de preço de dinheiro ali. Agora, pro alto padrão, você tem que falar de valor, fazer ele se imaginar ali, fazer sentido para ele e entrar o mínimo possível em preço no começo. Deixa isso só pro final e de preferência quando a pessoa perguntar. Porque uma hora a pessoa que tá interessada, ela pergunta. E como que fica? E como são as condições? E enfim, tentaria deixar isso mais pro final. E ter uma comunicação que é um pouco mais... um tom de voz mais grave. Falar menos corrido. Com o pessoal que tá ali querendo preço, você pode falar às vezes mais animado, mais rápido, um pouco mais... Eu sinto um acolhimento, sabe? Mais varejo, né? Uma comunicação mais varejista, assim, né? Não sei se eu consegui sintetizar, mas uma coisa... Você falou muito do preço, né? Me soou, trazendo para um lado mais publicitário da coisa, me soou muito isso, assim, né? Do tipo... tem isso, é barato, né? É rápido, vou te ajudar. Versus uma coisa, não, pera, olha, isso aqui, ou esse teto, esse pé tem uma direito. exclusividade, tem um... eu sinto que Minha Casa Minha Vida, normalmente é talvez o primeiro imóvel dessa família ou dessa pessoa. E eu tenho uma amiga que comprou um imóvel do Minha Casa Minha Vida. E ela me falou que uma das coisas que a corretora fez ela se sentir foi acolhida. Foi o primeiro imóvel dela. Ela tava com medo de fazer esse investimento, porque ela tinha guardado todo esse dinheiro. E aí ela se sentiu, quando ela entrou no imóvel, e apesar de ser um imóvel pequeno, ela deu tudo isso. Pô, aqui você pode fazer um escritório. Você coloca de frente pra janela, porque vai bater o sol tal hora. Isso é importante saber também que horas que bate o sol, né? Enfim. E ela se sentiu acolhida. Ela falou, me senti em casa, assim. Agora, uma pessoa que vai comprar um imóvel alto padrão é status. Porque ele não precisa. É uma pessoa que não precisa daquele imóvel. E provavelmente já mora bem. Já mora bem. Então, é muito status. É o que você falou do reconhecimento, entendeu? Pô, você coloca um espelho aqui, uma porta gigante, que quem passar na rua vai ver a porta gigante. E isso faz muita diferença pra quem tá comprando mesmo alto padrão. O alto padrão é a adega pra pôr aquele vinho caro, sabe? Tem muito valor. A adega tem muito valor. Agora vai vender adega pra Minha Casa Minha Vida. Vou botar o quê? Nada. Você vai ter vinhos baratos, né? Mas não tem valor. Não. Sim, entendi seu ponto. Mas isso é muito legal, da pessoa se sentir reconhecida e acolhida por você. Você não vai chegar pra alguém de alto padrão e falar assim, nossa, que legal que você tá comprando seu imóvel, você é tão jovem e tudo mais. Eu já tenho 10, né? Já tenho 10 imóveis. Agora, pra uma pessoa que tá ali no começo, você pode realmente falar, nossa, que legal, você trabalha com o quê? Assim, saiba mais a pessoa. E você trabalha em casa, trabalha home office. Então, realmente, você vai entendendo mais a pessoa, vai elogiando ela, mostra que você admira aquela pessoa que tá comprando. E ela vai se sentir super acolhida mesmo. Imagina o primeiro imóvel.
De alguém que guardou dinheiro a vida... Não, deve ser uma alegria, posso falar? Alto uma padrão baita é legal, as casas são Uhum. bonitas, mas acho que a felicidade vem de uma pessoa que tá comprando o primeiro imóvel no Brasil. A pessoa deve que ser tá show. saindo de um cenário de aluguel pra ter a casa própria dela é outro nível de realização, né? É mesmo. Do que o cara do alto padrão, que ele já tem outro cenário, né? E aí tem toda essa parte que você comentou da sua corretora modelo. Uhum. Uma pessoa muito bem vestida, às vezes não vai vender Minha Casa Minha Vida. Porque quem tá comprando ali não vai se identificar. Eu já ia achar que meu imóvel ficou mais caro só pela corretora que apareceu. Ah, eu ia Sabe? achar também. Eu ia super achar, entendeu? Uhum. Porque ela tá super bem vestida, ela ia falar, gente, não deve ser o preço que me passaram. Você se sente julgado ali. Uhum. Porque a pessoa tá tão diferente de você que você fica... Será que é pra Tô mim? no lugar certo, né? É mesmo. Enquanto que no alto padrão, se não for uma pessoa bem vestida, você vai falar também, será que essa pessoa vai me vender um imóvel bom? Será que ela trabalha em imóveis de alto padrão? Porque imóveis de alto padrão normalmente é indicação também. Não achamos... Agora o Instagram, inclusive, faz uma função boa. Porque os corretores são super influenciadores, né? E grande parte dos influenciadores do mercado imobiliário trabalham imóveis de luxo. Porque mesmo quem não vai comprar gosta de ver. Então, vai mais Eu ia fácil. falar isso, eu vejo vários, tá? De alto padrão, vira de alto padrão. Mas aí acaba vendo um imóvel e procura, né? Nesse caso tem a indicação e tem também os corretores influencers, né? Sim, que já são conhecidos por isso. Que aí você tá ali vendo quase como um entretenimento, vê a casa, gostou, entra em contato com aquele corretor, né? Sim. Posso falar de uma polêmica? Só uma polêmicazinha? Pode. Porque faz tempo que a gente não fala. Existem muitos corretores influenciadores. Corretores bons, influenciadores. Corretores não tão bons, influenciadores. Que começam a dar palestras assim, do nada, não é? Opa! E aí você tá lá, num evento do mercado imobiliário. Dani tá aqui também, não posso mentir. Grande parte desses eventos trazem corretores que são motivacionais. Mas eles não ensinam nada de fato. E muitos corretores hoje em dia querem ser influenciadores para dar palestras. Você ensina palestras também. Lê, como que eu posso criar uma palestra sendo um corretor onde eu vou ensinar alguém a fazer alguma coisa de fato com o que eu trago de expertise, sem perder a atenção deles, porque o motivacional, todo mundo presta atenção, viu? Eu posso dizer que, apesar de não trazer muito conteúdo, a galera fica assim, colada. Fica mesmo, assim, vende. O motivacional vende. Mas o pessoal que ensina não tá muito nos palcos, porque não prende atenção. Como que eu vou prender atenção ensinando um negócio que às vezes é chato? É mais chato. Sim. Primeiro, eu adorei essa pergunta, tá? Porque o que eu mais gosto de fazer é ensinar as pessoas a falarem de uma forma que vai trazer resultado sem você ser o charlatão ali. Porque às vezes você é super motivacional, as pessoas gostam de você, mas e aí? Qual que é o resultado que você realmente entregou? Então, o primeiro ponto numa palestra, se conecta com a dor de quem tá ouvindo. Se tem um monte de corretor te ouvindo ali, e você já passou pela fase que eles estão, qual que era a dor que você sentia naquele momento? Era a dificuldade de fechar? Era sentir que você estava sendo guia turístico? Eu já escutei isso de corretor. A gente também. E aí você vai juntando as dores primeiro. Porque na hora que você fala das dores, a pessoa fala, puxa, a Ana, por exemplo, já passou pelo que eu tô passando aqui. Ela tá entendendo o meu momento. Nessa hora, a pessoa já se conecta. Já fala, nossa, ele não tá aqui só pra falar que ele tem milhões. Ele tá aqui pra falar que ele passou pelo que eu passei, só que eu não trago direto na primeira pessoa. Eu não vou chegar e falar assim, gente, eu já tive muita dificuldade, falando do meu trabalho, né? Muita dificuldade de comunicação. Eu já gaguejei, eu já isso, já aquilo. O pessoal até presta atenção, mas não parece que eu vou falar sobre eles. Parece que eu vou falar só sobre mim. Então eu chego falando, gente, existe um grande desafio que é a comunicação. Certamente você já conheceu alguém que sabe muito, mas na hora de se comunicar não parece ser tão bom assim. Talvez alguns de vocês já tenham passado por isso. Pronto, nessa hora, todo mundo se conectou comigo, não parece que eu tô ali pra falar só sobre mim. E a pessoa fala, nossa, Letícia me entende. Então dá pra fazer isso também pensando no corretor que vai dar palestra. A gente podia fazer um recorte disso. Pôr dinheiro, turbinar no Instagram e mandar só pra palestrante. Só palestrante. Eu queria mandar via DM. Via DM. Sabe, esse recorte é pra você. Mas o Instagram é Querido, falso. Aí você... querido amigo charlatão. Não, Mas brincadeiras eu à parte, vejo- é que tem muita gente que até tem ali uma casca, né? Consegue ter um speech motivacional, aquele discurso super dopamínico, assim, né? Só que não tem conteúdo nenhum, né? De nada, né?
Porque uma coisa é comunicação, beleza, você se comunicar muito bem. Só que se você tá dando uma palestra no sentido de ser um expoente, uma experiência ali do mercado, não dá. Aí, nesse caso, não dá pra só se comunicar bem. Você tem que ter conteúdo também, né? Sim, sim. E eu tenho uma dúvida também, porque isso me pega um pouco. Quando você vai falar, tanto em redes sociais quanto em palestras, muitos corretores e corretoras hoje, eles falam quantos milhões eles já venderam, quanto dinheiro eles já fizeram. Eu sei que isso vem como autoridade pra mostrar que eles já fizeram muito, mas ao mesmo tempo, eu sinto que eu que estou ouvindo cria uma distância entre eu e a pessoa que tá falando. Eu não vejo a pessoa como autoridade. Eu falo, meu Deus, essa pessoa aqui não sou eu não vou conseguir fazer isso, tá muito distante. E muita gente enfatiza muito valores, muito. Inclusive, a Receita Federal fica muito feliz com vocês que compartilham o tanto que vocês vendem. Então, não mintam. Porque agora a Receita Federal tá olhando no Instagram, né? Porque as pessoas estão contando quanto que elas vendem, enfim. Isso cria uma distância ou você acha que cria uma autoridade? Depende do público e da forma como você fala. Porque se você traz isso falando assim, você também pode chegar onde eu cheguei, geralmente o pessoal segue mais esse estilo, né? E o pessoal tá ali te assistindo, talvez... E aí, pra um público que não tem o dinheiro, que quer chegar no patamar que você tem, você vai conectar, porque a pessoa quer chegar naquele patamar que você tem. Agora, pro público que já tem, que já tá acostumado a ter aquele dinheiro, ele fala assim, nossa... Tipo, o cara tá falando que vendeu 1 milhão, eu vendo 3, não preciso falar que eu vendo 3, que eu sou... E já cria o contrário. Então, qual que é seu público? Por exemplo, às vezes eu conto da minha origem, de onde eu vim e tudo mais, mas hoje meu público é classe A. Então não adianta às vezes eu ficar só nessa história, porque gera uma conexão, mas se eu ficar só nisso, eles vão embora. Então às vezes eu conto só como um recheiozinho ali da minha palestra, do que eu tô contando. Mas eu não vou contar assim, dinheiro, valores, eu posso dar uma ideia. Mas você não precisa ficar falando de dinheiro exatamente. Você pode estar num ambiente legal, estar com os amigos. Porque isso também mostra os seus valores. Se você ficar falando só de dinheiro, parece que seu valor é esse. E você vai atrair pessoas que têm os mesmos valores. E geralmente o pessoal que já tá numa classe mais alta, esses não são os valores deles. É família, é tempo de qualidade, é esporte. Então, quais são os valores do seu público, das pessoas que você quer atingir? Você tem que comunicar isso. Sim, faz muito sentido. Se você for vender uma casa de alto padrão, talvez... Quando você for se apresentar, não sejam, já vendi 100 bilhões de reais em imóveis. Talvez esse não seja o caminho mesmo. Talvez seja, atendi uma família de 4 igual vocês, aqui em Alphaville, que estudam em tal escola. Talvez seja muito mais legal do que os bilhões que a pessoa... Vai até afugentar, inclusive, né? Eu também não... Esse público vai ver um negócio desse, vai pensar isso. Eu acho uma coisa importante para corretores e palestrantes, eles só lembrarem que quando eles estão falando com corretores, né? Eles estão fazendo palestras para corretores... Aqueles não são os clientes que eles vendem imóveis. Então, eles têm que tomar só um cuidado com linguagem. Sim. Porque isso é uma coisa que eu sinto que acontece muito. Você tá preparado pra atender o seu cliente. Agora tá super nichado, que é bom. As pessoas estão se especializando. E aí tem especialistas em Minha Casa Minha Vida. Especialistas em alto padrão. Mas quando você vai palestrar, você tá palestrando pra corretores. Então, não dá pra você usar o mesmo linguajar que você usou aqui ou ali. É um novo. E eu não sinto que tenha esse ajuste, sabe? Sim. Tem que pensar sempre no seu público. O que você quer comunicar pra eles? Qual que é a ideia que você quer vender? Você tá subindo no palco pra você receber só aplauso e se achar... Às vezes pra você funciona ficar falando de dinheiro se você quer isso. Mas pra quem está subindo no palco pra falar com corretores? Qual que é o seu objetivo? Adequa a sua comunicação pra, no mínimo, se conectar com eles, né? Bom, eu queria fazer esse negócio das palestras, porque as palestras, às vezes, elas me incomodam profundamente. Falta bastante. Olha, tá aí um mercado que você contribuiria bastante, viu? Sim. Porque olha, quantas palestras vazias, hein? Sim, e de um povo que não tem dinheiro pra ficar gastando em palestra. Aí vai lá, paga um ticket que às vezes não é alto, mas pra ele é. E aí ele sai de lá super entusiasmado, mas quando ele senta pra anotar, o que ele vai anotar? Não aprendeu nada. Só tá super entusiasmado, entendeu? Sai muito energizado. Show! Caramba, e agora? Mas mas o que eu aprendi? Tá, amanhã eu vou trabalhar, faço o que de diferente? Exatamente. E não tem nada, né? Exatamente. Não tem ferramenta nenhuma, né? Se você pudesse dar um conselho para um corretor se preparar para mostrar um imóvel, qual que seria o checklist desse corretor antes dele mostrar o imóvel? O que ele precisa pensar?
Eu falaria, pega o nome da pessoa e sobrenome, joga no Google. Mas é uma boa. E tenta descobrir o máximo sobre essa pessoa. Tem filho, tem cachorro, tem o quê, trabalha com o quê. Descubra sobre a pessoa. Aí depois você dá uma olhada no imóvel. Por que esse imóvel atraiu essa pessoa? Tenta, realmente, gente, pensa que você é um médico. Você tem que realmente achar os sintomas da pessoa. Entender o diagnóstico. Entender o porquê que ela ainda não achou o que ela quer. E você vai dar o remédio que realmente vai curar isso. Você é o pensa assim, ou médico, ou detetive, ou algo nesse sentido. E realmente vai pesquisar sobre isso. E além disso, fazer exercício de voz antes de entrar. Porque às vezes é uma coisa simples. Pode estar um ar-condicionado super forte ali na casa. Aí você começa a ter um pigarro, falar meio assim. E a pessoa acha que você não gostou dela. Só de você estar ali mais fechado. E às vezes é uma questão de você aquecer a voz, conseguir entrar, mesmo se tiver ar-condicionado, você tá falando bem e pronto. Sim. Tá? Então, tem várias variáveis ali. Então, aquele exercício que a gente fez no começo, inclusive, é um bom exercício. Dá pra fazer no carro, dá pra fazer em todos os Pro lugares, corretor né? fazer antes de uma visita, né? dá pra fazer em qualquer lugar, gente. Dá pra fazer no elevador. Eu faço exercício no elevador. Eu sozinha ali. Tá subindo, eu tô lá. E faz diferença. Ela é muito millennial. Você escutou ela? Você bota no Google. As pessoas hoje botam no Instagram. Letícia, só pra te falar, tá? TikTok. Não, TikTok às vezes... eu tô pensando na geração que tá comprando. A geração que manda no mundo é a millennial, né? Manda em quê? Nossa, eu não vou entrar nessa discussão, tá? Mas eu queria dizer que eu sou de 95, então, na verdade, eu sou uma pessoa perdida. Você Porque tá tem gente que fala que é no... Tô na Ah. raspa do tacho. Ela é zillennial. Mas ela é millennial ainda, né? Sim, mas ela tá mais no campo do que eu, que você fica me jogando aí. Mas tem gente que fala que 95 é Z já. É 96 que começa mesmo. Tá ali, quase, hein? Quase. Mas que bom que deu tempo de você ser millennial, porque estamos aí. E de buscar no Google. No Google. Mas isso é na muito verdade, bom. agora é ChatGPT, eu uso bastante, hein? Mas sim. a gente é muito pró-tecnologias. Eu acho que tecnologia veio pra somar. Inclusive, como é que eu posso usar o ChatGPT? Pra uma visita. Ou mesmo pra filtrar, sabe? Por WhatsApp. Porque às vezes as pessoas... A gente digita uma coisa e outra pessoa lê de outro jeito, né? Na verdade, eu tava vendo que tem, 7 interpretações diferentes por uma mesma mensagem. Então, como que eu posso usar a tecnologia a meu favor nesse sentido? Gente, o chat, ele é quase um terapeuta, tá? Se souber usar ele... Quase não. Tem gente que usa pra fazer terapia, eu não vou citar nomes aqui. Você joga lá... Funciona também, né? Ele é bom. Por exemplo, eu vou atender uma família que tem 4 filhos e tudo mais, e eu quero convencê-los a comprar casa que tem 3 quartos. Sei lá, o chat pode dar algumas ideias. Ou, quero mandar uma mensagem pra alguém, sendo um pouco mais incisivo, mas sem ser agressivo. Às vezes ele te dá uns toques ali. Tomei um ghosting, né? O que eu falo, tal, não. Mas uma dica, pega o que o chat fala e manda em áudio. Eu faço isso. Porque fica muito mais poderoso do que você só pegar o texto e copiar e colar, vai ficar na cara que é chat. Mas se você manda em áudio falando, até dando umas erradinhas na dicção, é legal. Aí fica perfeito. Eu mando por áudio também. Depois que eu vi meu vizinho fazendo isso, eu só faço isso. Ele super me entende, ele pega minha dor, tudo. Foi só pra dores no momento que eu usei o chat GPT de áudio. Mas eu acho que essa parte que é a mensagem que você manda, né? O prompt, que a gente chama, é importante incluir o tom de voz. Porque se você não incluir tom de voz, fica muito robótico. Então, isso que você falou, eu queria mandar um pouco mais incisivo, mas ao mesmo tempo não quero parecer grosseiro. Isso é muito legal. E ele ajusta mesmo. Ele ajusta o tom mesmo. O que você tá me zoando aí, velho? Mas aí, leia a mensagem, tá? Porque tem muita diferença. Sim. Porque o chat ou ele fica fofo demais ou agressivo, assim. Às vezes ele é meio... Agora, se você pega e coloca o seu tom de voz, a pausa, a entonação, aí você consegue realmente transmitir uma emoção pra quem tá ouvindo. Agora, só copiar e colar Fica meio ruim. Boa dica essa. E você acha que é melhor mandar mensagem escrita ou por voz? Porque, por exemplo, meu pai gosta mais de voz, porque ele é outra geração. Eu gosto de escrito. Se me mandarem mensagem por voz, eu vou demorar muitos anos pra ouvir. Muitos anos. Eu tenho muita dificuldade com mensagem por voz. Mas o meu pai ama mensagem por voz. E aí, o que você acha melhor? Entende a geração que você tá falando. Normalmente, a minha geração não tá comprando imóvel ainda não. Ainda não, porque a gente é jovem. Pobres também, né? A gente tá começando no mercado. Não, normal. Nem a sua, tá? A sua é a geração que menos comprou. É a geração que tá comprando. Mas é a geração que menos Claro, porque você viu quanto imóveis. custa um imóvel hoje em dia. Ai, culpa o mundo, Os nossos culpa Deus, culpa quem você estavam quiser. comprando um terreno por semana, custava 2 Guaraná e um pastel.
Hoje em dia, você viu quanto tá a taxa de juros? Vocês Gente, não nem me compram fala isso, que eu imóveis. acabei de pagar ITBI. Então, cara, ficou mais difícil, né? Mas a geração milênio é quem tá comprando, apesar de menos por causa das questões econômicas, né? Não só por isso, mas tá bom. Tá bom. É, Por causa quem tá- das questões econômicas. Não, só. e é a primeira geração que saiu mais tarde de casa, né? Mas a gente vai bater esse recorde. Eu acho que sim Deixa- também. deixa acho com a que vocês- gente. acho que vocês vêm forte. Eu acho que a gente vem fora. Talvez você seja uma geração que nem saia de casa. Talvez o meu pai saiu É, de casa Talvez. e eu não. Exato. Então, Fica com a casa dele, tá tudo certo. os milênios estão demorando mais pra sair de casa e não tem muito dinheiro pra comprar imóvel, apesar de ser a geração que agora tá com poder econômico, né? Normal, né? As gerações vão indo, né? Algumas pra vala, outras. Ai, que horror! E os millennials estão hoje nesse centro econômico, que a Você- geração Z um dia vai estar também. Mas você prefere áudio ou você prefere mensagem escrita? Eu prefiro mensagem escrita 1000 vezes. Eu também. Tem coisas que o áudio funciona. Super. Agora, você quer ver me matar, que eu querer bater minha cabeça na parede? É áudio de 5 segundos. Eu Ah, também. não, pelo amor de Deus, Pelo eu amor acho de que é um Deus. erro. Me manda uma frase escrita, porque é isso, um áudio de 5 segundos é uma frase. Não. Oi. Uma coisa assim, puta, a pessoa te manda um áudio de 20, 30 segundos, porque às vezes ela não pode escrever, ou é uma coisa que realmente é mais fácil explicar por áudio, né? Uhum. Mas se não manda texto, pelo amor de Deus, né? Não, pensa assim, qual que é a... Não precisa pensar na geração, pensa qual que é o contexto. É uma coisa simples, por exemplo, você tá passando uma informação de onde é o local, o horário, a roupa que você tem que ir. Escreve, né? Não precisa mandar um áudio. Até pra você Agora- pessoa consultar, depois você tem que ficar ouvindo o áudio, né? É. Eu falei assim, nossa, deixa eu confirmar que eu não posso ir de azul mesmo. Mas é verdade. Tá fácil. Porque se tiver no áudio, eu vou ter que caçar o áudio que foi. Super. É difícil. Super, é horrível. E eu ia te Mas- perguntar. Ah, peraí. Não, só ia colocar assim, esse mais, você tá conversando com o cliente, ele não quer atender o telefone. Mas você quer contar sobre a casa ou sobre a ideia, aí manda um áudio. Sim. Porque ele já vai criando uma conexão com você, conversando, Pode uma coisa... É maior o texto, não é só uma coisa, me encontra tal horário, tal dia. Você tá falando com ele, olha, eu achei uma casa perfeita pra você, você tá procurando 3 quartos desse jeito, usar um quarto de closet, eu achei isso daqui nesse lugar e consegui mais essa outra casa, dá uma olhada nesses 2 links. Manda um áudio, você não vai parar pra escrever tudo isso. Sim. Nossa, tem uma coisa que eu odeio também. Eu não sei se é geracional, se só sou eu, né? Sei lá. É receber ligação de vendedor. Ah, eu não atendo. Cara, Eu também não. nossa. Aliás, eu não atendo ninguém. Não, é que hoje em dia Eu sou das- a gente é tão, né, massacrado por gente ligando o tempo todo, que eu também também não atendo. Mas imagina assim, eu fui visitar um imóvel, aí eu gostei daquele imóvel. Tô tentando... Tá, ok, funciona. Eu fui visitar o imóvel e tal, e aí o corretor fica me ligando. Putz, cara, tenta mandar mensagem primeiro, Eu também acho. manda um áudio. Acho educação. Tipo, eu não sou contra a ligação, mas assim, então vamos combinar? Putz, então me liga, sei lá, às 5 da tarde, a gente conversa. Porque senão o cara liga, às vezes você não pode falar, você tá ocupado, é chato, né? Eu acho chato. Eu queria fazer mais uma pergunta. Lê, quanto que erro de português numa frase semântica, quanto que isso influencia na visão que você tá tendo de um profissional? Aí pensando no público de novo. Geralmente, da minha casa, minha vida, isso passa. Aham. Agora, pro público de alto valor, ele vai te jogar com certeza. Sim, ele né? vai pensar assim, nossa, mas essa pessoa não sabe nem... Ela vai pensar, gente, não adianta, ela vai pensar. Não sabe nem falar, será que realmente ela tá entendendo do imóvel, do que eu quero aqui? Ou será, a pessoa acha até que é sorte? Uhum. Eu já escutei isso, assim, o corretor falou... na verdade, uma mentorada minha falou sobre um corretor. Falou assim, nossa, mas eu vou falar com o corretor, porque eu achei que ele teve sorte. Acho que caiu na mão dele porque a outra tava de férias, aconteceu alguma coisa e colocaram ele lá. Porque ele falava tão mal, não é possível. E ela falou isso mesmo. A pessoa vai achar comprou que é dele? mentira. E Não comprou? comprou, não. A sorte dele não durou tanto. A sorte dele né? não durou muito. E aí depois realmente parece que era meio isso, assim. Ele caiu lá porque a outra tava de férias e ele não tinha muita ideia. E ficou nervoso, né? Esse é o problema também. Você tá mudando de patamar, você vai atender uma pessoa que é mais, né, alto nível, vai apresentar um imóvel maior. Se você começar a ficar nervoso, a pessoa vai perceber. Que você vai gaguejar, vai errar, a voz vai tremer. Uhum. Então, dica, gente, faz exercício. É. Ó, pede um e-book pra mim lá no Instagram, Letícia Pacheco Voz, que eu te dou um e-book cheio de exercício, de dicção, aí. de voz. E você já faz antes de ir pra sua reunião ou pra sua prospecção.
E eu acho que uma mágica do ChatGPT, para pelo menos quando é escrito, você coloca lá e só, por favor, corrija o meu português. E aí o ChatGPT, ele corrige. Aí você copia e cola. Isso é lindo. Eu não aceito mais erro de português, porque o ChatGPT, ele é gratuito. E é só jogar lá e ele realmente corrige. Não só o ChatGPT, né? Como a inteligência artificial do Google, que é até mais sustentável do que o ChatGPT. Mas outras inteligências artificiais fazem esse trabalho pra você. Até colocar vírgula, enfim. Tem gente que é muito chato mesmo com isso, né? E receber uma mensagem escrita errada, dependendo... Imóvel é um investimento muito alto. Então você precisa ter muita segurança do com quem você vai fazer. Sim. Impacta, né, gente? Porque tudo é imagem. Está vendendo um imóvel, se for pra uma pessoa que tá querendo um imóvel pra se mostrar, ela tá pensando na imagem daquele imóvel e você, corretor, tá ajudando ela a ter essa imagem. Então, se você tá com uma imagem menor, isso vai impactar. Sim, com certeza. Assim como maior também. Também. Também pode ser um problema. Impacta. Muito difícil. Mas existem soluções. Então, Lê, se você puder resumir tudo que a gente falou aqui pra quem te escuta. Vou usar minha memória aqui. Primeiro ponto, tom de voz. Lembra que a gente começou aqui até brincando, né? Fazendo o exercício do Z. Pra cuidar da sua voz, como você tá falando. Então, tom de voz, dicção, pra fazer um exercício simples de 1 minuto, que vai fazer toda a diferença. Segundo ponto, pra ouvir as pessoas. Então, não sai querendo vender. Se conecta realmente com o seu cliente. Por que ele tá buscando um imóvel? É o primeiro imóvel, é o segundo? Ele tá fazendo isso porque ele tá realizando um sonho, tá tendo um filho? O que vai acontecer na vida dele pra ele querer se mudar? Pra ouvir realmente. Para de falar, fica perguntando pra ele. Faz várias perguntas e entende sobre o seu cliente. Terceiro ponto, não mostra só um imóvel. Mostra que você quer realmente valorizar o tempo dele e mostra várias opções, mas começa com o melhor e faz ele ter uma visão positiva de futuro dentro daquele imóvel. Faz a pessoa já se ver ali dentro. E um quarto ponto aqui, adeque a sua comunicação. Então, a pessoa gosta de te mandar, pensar... Porque às vezes o cliente, ele manda só áudio, né? Mesmo que seja áudio de 5 segundos. Sim. Aí você cria uma conexão, manda também os seus áudios. Sim. Então sempre pensa nessa conexão. Como que eu posso ser o mais parecido possível com esse cliente? Porque a gente se atrai pelos semelhantes e não pelos diferentes. É isso aí. Isso é viés da identificação, inclusive. Mas faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Lê, É isso aí. muito obrigada por ter vindo. Quer falar suas palavrinhas finais? Obrigado por ter vindo. Eu roubei, desculpa. Vai. Fez um espelhamento, né? Não. Obrigado por ter vindo. Se eu fosse ele, eu ia fazer assim. Peraí, deixa eu fazer assim. Lê, obrigada por ter vindo. Foi muito bom o papo. Muito obrigada. Mas posso falar sério agora? Pode. Obrigado por ter vindo. Foi realmente muito legal o papo. Eu falei. E foi realmente muito legal. Foi realmente muito legal. Foi realmente muito legal. Porque foi mesmo, né? É verdade. Esse foi genuinamente muito legal. Gente, adorei também. Obrigada pelo convite. Pessoal, quem quiser saber mais, também tem um e-book de presente, alguns exercícios, me chama lá, Letícia Pacheco Voz, que eu realmente confio, assim, pra mim é uma verdade absoluta. Quem se comunica bem, vai além. E você consegue realizar o que você tá buscando. Muito obrigada. Obrigada. E pra você que assistiu, por favor, faça o exercício da voz e deixa nos comentários se você gosta ou se você não gosta da sua voz. O Rodrigo, você gosta da sua? Eu gosto. Você gostou? Eu gosto. Né? Geralmente eu gosto. Acho que você não ouviu direito. Mentira. Nada. Minha voz é boa. Bom, não esqueça de deixar o seu like. Fiz muita abelhinha já nessa vida. Não pareceu, mas tudo bem. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque como o Rodrigo adora falar, é o maior podcast do mercado imobiliário. Obrigada e até a próxima.